Muito bem-vindo aqui à Análise de Demolidor, episódio 5 e 6 da temporada. E esse vídeo ia sair mais cedo, só que simplesmente a Marvel resolveu lançar o elenco completo, ou parcialmente completo, de Vingadores Doomsday. Então eu tava esperando só pra ver se Charlie Cox não estaria lá, pra eu ter que mudar alguma coisa do roteiro aqui. Mas não apareceu, então eu vou tratar como ele não está no filme, só pra isso não impactar. Então assim, deixa o like, primeiro de tudo. Se inscreve aqui no Cineleigo, estamos quase chegando em 200 seguidores. Muito importante pra gente isso, cada vez crescer mais. E vamos falar de Demolidor. Demolidor que saiu 2 episódios juntos. Vou primeiro falar do primeiro episódio, que eu achei que ele é meio filler, né? Mas não necessariamente ruim por causa disso, tá? Inclusive eu achei um episódio muito bom. Então esse episódio ele começa justamente com o Matt indo no banco pra tentar angariar fundos pra poder aumentar o escritório, né? Um ponto que vira e mexe aparece na temporada, mas é algo meio filler mesmo, né? E ali ele encontra um primeiro crossover, assim, externo, né, do universo da Netflix, que é justamente ele encontrar com o Yusuf Khan, o pai da Kamala Khan, a Miss Marvel. Então ali, interessante ver, né, finalmente esses universos chocando. E como Nova York também protegida, né, porque tem a Kamala, tem a Kate Bishop, tem o Homem-Aranha, tem o Demolidor agora com o Justiceiro, então assim, vai também ter o Rei do Crime pra balancear, né. Então, assim, muito legal ver esse universo se interagindo cada vez mais. Isso a Marvel sempre fez muito bem, né? Seus universos sendo construídos juntos. E ali o episódio todo é um assalto, né? É um sequestro ao banco. Que ele tá lá tentando buscar empréstimo. E ali a gente vê toda aquele ponto que a gente já discutiu algumas outras partes, né, das análises dos episódios de Demolidor. Que é o Matt finalmente aceitando que ele tem que voltar para ser o Demolidor. Apesar desse episódio ele resolver muita coisa como Matt, mas ele usa as coisas como se fosse o Demolidor também, né? Então a parte de ação, a parte da inteligência dele, né? Porque é muito interessante como ele usa os sentidos dele, né? Eu acho que é um negócio que a Netflix fez bem, mas a Disney tá acertando 100%, tá? Esse negócio, a parada dele de ter esse poder de geolocalização e ouvir e saber o tamanho das coisas e onde estão, então assim... Isso fica muito mais da hora, muito mais bem usado nesse episódio do que já foi em qualquer outro momento com o Demolidor. E é um episódio de ação, né? A galera reclamou que teve os episódios que foi mais parado, mais julgamento. Agora vimos um episódio totalmente mais focado em ação. E as cenas de luta são muito boas, né? E, inclusive, como ele vai resolvendo os negócios, né? E é engraçado que o pai da Kamala, né? Pra justificar, porque, ele poderia chamar a filha dele e resolver todo o problema, né? Ela não tava na cidade, né? Obviamente. Aí fica na minha dúvida, né? Se isso tá acontecendo durante as Marvels também, né? Porque se ela tá fora da cidade, né? Mas talvez acho que não. Acho que depois das Marvels. Então, assim... E é legal. Esse personagem ele é muito bom, né? O pai dela, assim, é um personagem muito da hora. Que a série das Marvels trabalhou bem. Acho que nesse ponto a série mandou bem mesmo. E aqui a gente vê toda essa parte dele... né? Indo pra luta ali. E é da hora que ele tem que fazer uma luta meio stealth. Até achei que no momento... ele ia se fantasiar de assaltante pra enganar os caras, tá ligado? Porque tá todo mundo com o rosto coberto, né? Então ele pegar um rosto, mas não pegou e ele foi pra porradaria. E é um episódio bem de porradaria mesmo, né? Nesse ponto o episódio tá lotado. E tem esse primeiro crossover aí com algo do MCU, né? Mesmo que seja do MCU Television, mas também ele apareceu no filme, né? Então, enfim, com o MCU Cinema, né? Ali logo depois da aparição dele em Homem-Aranha, por exemplo. Então, interessantíssimo isso. Partindo para o segundo episódio, que é quando tanto o Rei do Crime quanto o Matt assumem de vez que, pronto, estamos de volta a usar essas máscaras que a gente sempre usou, né? Até tem uma conversa muito da hora nesse episódio da psicóloga, que é a psicóloga do Rei do Crime e a namorada do Matt, com ele, porque eles trocam uma ideia sobre vigilantes, né? Tipo, como é que você acha sobre eles? Eles estão acima da lei, sabe? Essas conversinhas assim, tipo... E ele claramente é um vigilante, né? Embora ela não saiba. Ou ela desconfia. Eu acho que ela desconfia, tá? Porque ele vai treinar quando ela tava dormindo com ele, né? Talvez ela acordou e viu, não sei. Não mostrou isso na série, mas... eu acho que ela já desconfia que o Matt tá envolvido com... ele é um vigilante. Embora seja cego, né? Talvez isso que ela não tá fechando ali conta pra ela. Mas é da hora como esse episódio que ele crava também cada vez mais essa dualidade, né? Do Rei do Crime com o Demolidor, quase que eu tô falando desde o primeiro e do segundo episódio, disponíveis também aqui no YouTube ou no Spotify e tal. E que a série mostra, e é até legal que ela faz um momento de luta dos dois, né? Não eles se enfrentando,
os dois lutando, o Rei do Crime contra o cara que ficou com a mulher dele e o Matt indo atrás do Muse. Vou falar um pouquinho dele depois desse ponto. E você vê que realmente o episódio todo e essa temporada toda é essa dualidade. Como os dois saem do ponto que eles estão como figuras públicas para fazer as coisas que tem que fazer. Como o Justiceiro, ali o Demolidor, e o Rei do Crime como um gangsta. Então assim, eu acho muito da hora isso, mostrando que eles são dois lados de uma justiça. Então assim, cara, achei impressionante. Assim, muito da hora como eles estão montando isso. Os personagens têm muito paralelos mesmo, né? Isso desde da série da Netflix. E também da hora que a série reforça mais um momento legal de expansão do universo de Nova York, né? Que agora a gente vai ver o Rei do Crime indo falar com a Elite de Nova York. E ali até tem mais um crossover ali, né? Agora sim, com 100% Marvel Television, que é aparecer o Jack Duquesne, né? É isso? Jack Duquesne, desculpa. Que é o padrasto da Kate Bishop, né? Da Gavião Arqueiro. Então ele tá lá tendo essa reunião ali com os líderes e o Rei do Crime aparece no Gavião Arqueiro também, né? Então assim, é uma série também que eu gostei bastante. Sim, série de Natal, né? Curtinha, mas achei da hora. Ele estabelece algumas coisas em Nova York, inclusive essa relação da Elite com o Rei do Crime. E ali o Rei do Crime tentando fazer de novo a obra que ele quer fazer no Porto, mas como eu te falei até no último episódio, né? É algo que ele tem muito interesse financeiro também. Então, todo esse rolê acontecendo junto. E é muito legal como ele entende ali, não, peraí. Agora, para algumas coisas eu não posso ser o prefeito. Eu tenho que ser o Rei do Crime. Tanto que ele chega eu vou chegar no Muse, mas ele chega ali na investigação sobre quem que é o Muse, quem que é esse cara, ele vai lá e contrata, né? Ele escolhe o esquadrão anti-vigilante, que eu achei uma ideia muito foda e pode ser o início para preparar o Rei do Crime para ser o cara que contrata e tem os vilões do Homem-Aranha, por exemplo, né? Como é que ele tem o Octopus, ele tem, sei lá, o Rhino sobre o comando dele. Porque ele foi evoluindo, ele criou essa equipe primeiro, que vai ser agora que vai conhecer, e ela pode evoluir, porque para pegar o Homem-Aranha não vai bastar, para pegar o Demolidor já não vai bastar esses guardinhas aí. Então, assim, vai ser um negócio bem interessante, como é que eles vão trabalhar isso. E agora sim, falando do Muse, né? O Muse apareceu e, pô, como eu falei pra vocês, eu não li nada, eu quero que a série me entregue, eu não sei se é igual aos quadrinhos ou não, tá? Mas você pode nos comentários deixar aqui o que você acha. Eu gostei, tá? Esse negócio dele ser um artista plástico que usa o sangue pra fazer as obras, né? Os grafites no muro e pela cidade. E ele tem que pegar as vítimas pra poder ter mais material, né? Cara, eu achei isso muito bom. Eu acho que isso é me lembra até um pouco meio que um vilão de Batman, assim, né? Esse ponto eu achei, pô, interessantíssimo, tá? Eu acho que, tomara que realmente não mostrem quem que é o Muse, eu acho que não precisa. Mas ele virar essa figura, assim, e aí vai ser legal, porque vai ter duas pessoas querendo caçar o Muse, talvez o Demolidor querendo caçar pra prender, e o Rei do Crime caçando pra, né, cortar fora, sabe? Então, assim, interessantíssimo, cara, isso. E é um vilão que parece ser muito da hora, né? Tanto que, como ele pega as vítimas, tudo, eu achei muito interessante. A gente viu também ali a sobrinha do Tigre Branco, né? Também continua a investigação do pai. Achei muito da hora essa personagem. Eu acho que ela vai ser uma personagem no futuro, muito provavelmente. Mas, pô, a menina, né? Tá vendo ali a injustiça, a galera sumindo, ninguém faz nada, ela vai lá e resolve fazer, né? Que até o Matt fica pesquisando sobre, né? Talvez o Matt fosse fazer algo, mas como ela foi a primeira e se perdeu, né? Mas a verdade é que aquela menina também levou uma agulhada de com certeza não tá higienizado aquele negócio lá, e eu acho que ela se ferrou naquilo também. Mas enfim, ela sobrevive ali ao Muse, né? É da hora, nossa, a cena do Demolidor lutando é da hora. E ali que legal que ele já volta pro chamado dele, né? Porque ele poderia ter matado o Muse ali sufocado. Mas ele percebeu, se ele gastasse mais tempo ali, ele não ia conseguir salvar a menina. E aí ele solta o Muse pra poder fazer a massagem e salvar a menina. Então assim, cara, que episódios, tá? Eu acho que faz sentido a Marvel lançar 2 juntos mesmo, porque o primeiro, como eu falei, ele é muito bom, mas ele é filler. Ele não acrescenta muito na história, pelo menos por enquanto. Não sei se depois vai ter um crossover com Miss Marvel, algo assim, mas hoje ele não acrescenta muita coisa. E, por outro lado, o outro, sim, anda história. Então, assim, é muito bom semanal, se for episódio semanal, você fazer isso. Sabe que tem um episódio que não vai mover muita história, você solta um outro que vai mover.
E aí você faz esse balanceamento. Mas assim, de novo, gente, eu tô gostando muito dessa série. Se você não viu ou tá com medo de ver, veja. Pode ver tranquilo. Se você não viu as temporadas anteriores, eu acho que os primeiros 2 episódios você fica meio perdido, tá? O primeiro e o segundo. Depois, você já vai entrando na história do novo. Então, assim, você não liga tanto. Mas, pô, parabéns. Por enquanto, assim, eu não tenho nenhuma crítica pesada à série. Coisa ou outra que eu mudaria, mas pesada, assim, de, meu Deus, destruir o personagem ou destruir um legado, zero. Muito bom. E eu fiquei, até agora, esperando o Charlie Cox aparecer no anúncio de Vingadores Doomsday. Não apareceu, mas enfim, vamos falar sobre isso num outro episódio, que é num outro dia. Hoje é só para fechar, então, sobre o Demolidor, episódio 5 e 6. Não deixe de se inscrever, né? Se inscreva aqui no canal, deixa um like, compartilha esse vídeo também para chegar em mais pessoas, estamos cada vez crescendo mais. E comenta aí, cara, se tá gostando desses episódios, dessas análises, deixa os comentários aí também pra gente melhorar cada vez mais, tá bom? É isso, muito obrigado e até a próxima.